Olá pessoal do nono ano, 12ª aula de Ciências, professor Paulo. Vamos dar continuidade ao estudo aqui da tabela periódica, que ainda tem muita informação para a gente saber aqui, tá certo? Então, nós estamos vendo aí um outro tipo de representação da tabela periódica. Nós está dividida em 4 cores, que são o seguinte: todos esses em vermelho, como diz a legenda aí, metais. Todos os verdes, não metais ou ametais. Os azulzinhos são semimetais, estão no intermediário de ser metal e de não ser metal, estão aí no meio do caminho. E os lilás aí, que são os gases nobres, que são os elementos que quais não iremos usar, porque são nobres, né? São inertes. Eles não reagem com os outros elementos, naturalmente. Vamos ver algumas características dos metais, que são os elementos que têm maior quantidade na tabela periódica. Então, características dos metais: eles apresentam fácil maleabilidade. O que é isso? Eles apresentam a capacidade de ser moldados sem se quebrar, sem se romper, né? Podem ser feitos fios, podem ser feitos chapas. Então, o metal tem essa facilidade de ser moldado. Ductibilidade: eles podem ser formados em dutos, né? Canos, né? Fios. E tem também condutibilidade, né? Ou seja, os metais possuem a capacidade de deixar passar tanto o calor e a eletricidade. Ou seja, o calor, os metais têm grande capacidade de condução térmica, né? Eles conduzem a energia térmica, né, de um corpo para outro facilmente. E também a eletricidade. Depois nós iremos ver que nas ligações metálicas, né, a gente vai ver que os elétrons ficam livres, né, na superfície do metal, por isso ele tem grande capacidade de condução elétrica. E os metais também apresentam um brilho característico, né? A característica dos metais é apresentar brilho. Todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção de um único elemento, o mercúrio, que é o único metal na temperatura ambiente que se apresenta na forma líquida. Característica agora dos não metais: eles são praticamente o oposto dos metais. Eles não apresentam brilho como os metais, com exceção do diamante e o iodo. O diamante é formado única e exclusivamente por carbono. O diamante é uma substância simples, né? Ele é formado por carbono, né? E ele tem algumas outras formas alotrópicas. O que é forma alotrópica? A forma alotrópica é quando uma substância simples pode apresentar um único elemento químico pode apresentar substâncias simples diferentes. Por exemplo, o carbono, tanto só o carbono sozinho pode formar o diamante, dependendo das condições em que ele está, ou pode formar o grafita, que é a ponta do lápis que a gente usa. Pode formar também uma substância chamada de fullerenos, né? Então, essas substâncias formadas por um mesmo elemento químico, apesar de ser formado pelo mesmo elemento químico, são totalmente diferentes. A ponta de um lápis é totalmente diferente de um diamante, apesar de ser formado única e exclusivamente por carbono. São chamadas de substâncias alotrópicas, né? Então, o carbono, né, ele apresenta formação do diamante, e aí ele apresenta brilho, e o iodo também. Não tem condutibilidade elétrica. De novo aí o carbono vai entrar na exceção por causa do grafite. O grafite ele apresenta com alta condutibilidade elétrica. São líquidos. Apenas o bromo, das substâncias de toda a tabela periódica só existe duas substâncias líquidas: um metal, que é o mercúrio, e um não metal, que é o bromo, tá certo? São gasosos. Ele apresenta na temperatura ambiente, são gases: o oxigênio, que é o que nós respiramos, o nitrogênio, o flúor e o cloro, tá certo? Esses aí são substâncias gasosas, são não metais e são gasosos. São sólidos: o carbono, enxofre, fósforo, iodo e selênio. São os outros não metais sólidos. Vamos ver essa nova tabela periódica aí, que tem 3 cores, mas na verdade era melhor que ela só tivesse 2, aonde o verde e o vermelho poderia ser só uma cor, tá certo? Já que nós não vamos entrar nas particularidades deles. Então, os principais elementos da tabela periódica que nós iremos estudar são justamente esses elementos que estão na cor amarela, que são chamados de elementos representativos. Só o nome já está dizendo, eles representam uma grande parte dos elementos formados no nosso meio ambiente,
tá certo? São formados por esses elementos aí, pela junção e variação desses elementos aí que estão na cor amarela. Grande parte são metais e grande parte não metais, né? Não importa aí, esses elementos representativos, tanto tem metais como não metais e também semimetais. Esses que estão de vermelho e verde são metais também, são chamados metais de transição. Os vermelhos são de transição externa e os verdes de transição interna, mas nós não iremos entrar na particularidade deles, pelo menos aqui no nono ano. Até no ensino médio, a particularidade desses elementos também é subtraída, né? Esses elementos só são bem estudados um pouquinho mais na universidade que vai fazer o curso de química, né? Como o professor Paulo fez. E mesmo assim nem lá eles também não são muito utilizados, tá certo? Só algumas pessoas que forem fazer mestrado e quiserem utilizar a estrutura desses elementos aí. Tá certo? Então, a capacidade de perder e doar elétrons nas ligações químicas. Gente, então, como eu falei antes, a química estuda a união de elementos químicos para formar as substâncias através da sua eletrosfera, através do compartilhamento, através da doação e recebimento de elétrons, tá certo? Então, nós não mexemos no núcleo, não é o estudo da química. Quem mexe no núcleo são os físicos nucleares. Então, como eu falei na outra aula, o nosso estudo está na formação das substâncias que é feita através da eletrosfera, compartilhamento ou doação de elétrons, tá certo? Então, para isso, a gente tem que saber quem está disposto a doar elétrons, quem está disposto a receber elétrons para fazer a ligação e formar novas substâncias. Então, eu coloquei aqui, ó, só os elementos representativos. E nesses elementos representativos, nem os gases novos eu coloquei, porque eles não reagem, são inertes. Tá certo? Eu coloquei aqui só alguns principais elementos representativos, que desses aí são suficientes para a gente fazer um bocado de coisa. A maior grande parte das substâncias existentes hoje no nosso planeta são formadas por eles aí. Tá certo? Então, olha só. Eu coloquei na família 1. Família 1 é esse aqui da vertical. 1, 2, 3, 4, que vai até a 18 são família. Esses que estão aqui apresentando a horizontal, que tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, são os períodos. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. O que é que esses períodos vão nos dizer logo de cara aí? Que esse hidrogênio aí, que está na família 1, primeiro período. Esse família 1 quer dizer que ele na última camada, olha só, ele tem um elétron. Da família 2, tem 2 elétrons, que no caso aí começa com berílio, ó. Família 2 aqui, ó, começa com esse Bezinho de berílio, né? Aí a gente vai soltar a família 3 até a família 12 e vai começar na família 13 aqui do boro, tá certo? Como eu disse, a gente vai estudar principalmente os elementos representativos, esses que estão em amarelinho, que foi os que eu mostrei aqui, ó, na tabela anterior, tá certo? Então, esse período aqui, esse primeiro período, quer dizer que esse primeiro hidrogênio aqui, que está na primeira família, ele tem uma camada. O lítio do segundo período, 2 camadas, lítio e berílio. Terceiro período, no caso aí, sódio e magnésio. Aí o período continua lá, pessoal, do outro lado, olha. No segundo período nós temos lítio, berílio, vai na horizontal, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio, né, que não botei ali. Na terceira família nós temos sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e aí argônio, que eu não botei lá, tá certo? Então, no terceiro período tem 3 camadas, no quarto período 4 camadas, mas isso aí por enquanto não vai interessar para nós. O que é que vai interessar? É eu saber que o hidrogênio está na primeira família. Quem são os elementos da primeira família? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Da segunda família, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Existe até umas frasezinhas engraçadas que alguns professores gostam de falar, que dá para você memorizar um pouco os elementos da família. Por exemplo, na família 1 do hidrogênio lítio, hoje li na cama de Rubens coisas da França, né? Na segunda, Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. Então, essas famílias geralmente são formadas frases, né?
que facilita a memorização delas, tá certo? Nessa primeira família aí do hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles têm a tendência, olha só aqui embaixo, de perder, né, ó, perder um elétron, perde um elétron. A família 2 perde 2 elétrons. A família 3, que eu vou tirar o 1, tem 13, né? Eu tiro 1, fica só 3. Tem a tendência de perder 3 elétrons. A família 14, eu tiro 1, fica o 4, a tendência de perder, que é a família do carbono. A família 15, que é a do nitrogênio aqui, olha, tiro 1, fica 5, então a tendência. Já a partir da família de nitrogênio, a família 15, eles têm a tendência agora, ó, de ganham 3 elétrons. Então, eu tenho essas três últimas, 15, 16, 17 ganhando. A família 15 ganha 3, a família 16 ganha 2 e a família 17 ganha 1, tá certo? Isso aí é como eu falei para vocês sobre a regra do octeto. Veja quando eu tiro do 15 que eu tiro 1, fica 5. 5 mais 3, 8. Tem que ficar com 8 elétrons. Então é a regra do octeto. Do 16, tiro 1, fica 6, com mais 2 que ele quer ganhar, 8. Regra do octeto, 8 elétrons. 17, tiro 1, fica 7, 7 elétrons na última camada. Ganha mais 1 para ficar com 8 elétrons na última camada, dando assim sequência à regra do octeto. Então, olha só. Se tem alguns elementos querendo doar elétron e outros querendo receber elétrons, isso aí é que ocorrem as reações espontâneas, certo? Formando substâncias naturalmente, como se diz. Então vamos pegar o exemplo aqui do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que tem na nossa casa. Então como é que ele se forma? Tá aqui o sódio, ó. Ele tá aqui, ó, no terceiro período, ele tem 3 camadas, né? E tá aqui o cloro, ele tá família 17, tá no 1, 2, terceiro período também, ele tem 3 camadas. Os dois estão no mesmo período, terceiro período. Então vamos lá. Tem 3 camadas cada um deles. Então nós estamos vendo aqui, ó, 1, 2, 3 camadas e 1, 2, 3 camadas. Cada um deles tem 3 camadas. As camadas internas também têm elétrons. Eu não coloquei aí, que é para não ficar muito elétrico, fazendo confusão aí com a nossa contagem. Então, o que interessa para nós são os elétrons da última camada. Os elétrons da camada interna não vai interessar para nós. Então, olha só, o sódio, que tem a tendência de perder um elétron, ele vai doar esse elétron para o cloro, que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para inteirar 8, fazendo a regra do octeto, ele precisa desse elétron do sódio. Então, o sódio doa esse elétron para ele, e aí, ó, fica essa última camada sem elétron, né? E aí o cloro preenche o octeto dele, ficando Cl- com Na+, eles se juntam eletrostaticamente, né, por atração elétrica, eles vão e se juntam formando o sal de cozinha. Um é mais, o outro é menos, opostos se atraem. Aí você diz o seguinte, professor, por que o sódio ficou mais, o Cl ficou menos? Olha, o elétron tem carga negativa. Todos os átomos neutros, a quantidade de prótons e elétrons são iguais, como eu falei na aula anterior. Prótons e elétrons em um átomo tem a mesma quantidade. Se no sódio aí eu tinha 11 elétrons e 11 prótons e eu tirei um elétron, então agora eu tenho 11 prótons e só 10 elétrons. Tem um próton a mais, está sobrando uma carga positiva. No caso aí do cloro, tenho 17, né? Prótons, eu tenho que ter 17 elétrons. Não está mostrando aí nas outras camadas, mas é isso que acontece. Eu tenho que ter 17 prótons e 17 elétrons. Eu ganhei um elétron, que tem carga negativa. Então, eu tenho um elétron a mais do que próton. Então, se eu tenho um elétron a mais que tem carga negativa, então eu tenho um sinalzinho de menos representando esse elétron a mais. E o sinalzinho de mais representando um elétron a menos. Lembrando que prótons estão no núcleo e não vamos mexer com prótons. Nós só vamos mexer com elétron. Ou ele é mais porque perdeu um elétron, ou ele é menos porque ganhou um elétron. Professor, mas o próton tem carga positiva? Exatamente, mas nós não vamos mexer com o próton, tá certo? Ou ele é mais porque perdeu elétron, ou ele é menos porque ganhou elétron. Só vamos mexer com os elétrons. Vamos aqui no exemplo 2. No exemplo 2, já tem 2 elétrons na última camada. Ele tem a tendência, o magnésio, né, de perder 2 elétrons. Aqui, ó. Na família 2 está aí o Mg, magnésio, perder 2 elétrons. Se ele quer perder 2 elétrons, ele vai reagir aqui com o oxigênio, que também quer ganhar 2 elétrons. Ah, professor, eles só reagem assim na igualdade, ou seja, o sódio não pode reagir com cloro, ou o magnésio não pode reagir com cloro.
Pode sim. Depois nós iremos ver uma situação bem aqui embaixo, onde um elemento que só tem um elétron na última camada vai reagir com o oxigênio que precisa de dois elétrons, tá certo? Então, por enquanto, eu botei assim, igual por igual. Então, esse magnésio quer perder dois elétrons do ar e o oxigênio quer dois elétrons, porque ele tem 6 elétrons, quer ficar com 8, que é a regra do octeto. Então, o que acontece? Ele doa os dois elétrons, agora como ele perdeu dois elétrons, ele vai ficar com dois prótons a mais, e próton é positivo, então fica com duas cargas positivas. E o oxigênio que ganhou dois elétrons, agora tem 8 na última camada, regrindo o octeto, então o oxigênio ficou menos 2, ou seja, está mostrando que o oxigênio tem 2 elétrons a mais do que o normal, porque a natureza lhe deu no começo. E aqui eu fiz um terceiro exemplo justamente para provocando o raciocínio de vocês. Agora eu tenho um sódio, ó, que só quer doar um elétron, não é? Esqueci de botar o símbolo do sódio aqui, e o oxigênio que quer ganhar dois elétrons. Se o sódio quer doar um elétron só e o oxigênio quer dois, então eu preciso de dois sódios, né? Tá certo? Para satisfazer a vontade aí do oxigênio. Então, esses dois sódios, cada um doa um elétron, então cada sódio vai ficar com a carga, cada um deles vai ficar com um mais. E o oxigênio, como ganhou dois elétrons, não interessa de quem, ele ficou com dois menos, tá certo, pessoal? Então é isso aí, eu sei que é muita informação, mas aos pouquinhos nós vamos aprendendo. Química é assim mesmo, não é tão simples não, mas se você conseguir entender um pouquinho de química aqui, de química no nono ano, quando chegar no primeiro ano do ensino médio, você vai ver que você não vai ter muita dificuldade, tá certo? Isso aqui é ruim é você chegar voando lá no ensino médio, o professor começar a falar e você não entender nada, começar a chorar sem entender de nada. Então aqui nós vamos dar os primeiros passos para fazer o entendimento da química, tá certo? Essa é a parte mais complicada da química, a gente é saber sobre as reações químicas, mas eu vou tornar elas bem fáceis para vocês, tá bom? Aos pouquinhos e pouquinhos a gente vai aprendendo cada vez um pouquinho a mais. Agora vocês têm que ter interação, vocês têm que responder as atividades com consciência e aprendendo, tá bom? Então até a próxima aula e tchau, tchau.